Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então vamos neste momento darmos início à nossa reflexão, à nossa meditação sobre o 12º dia do nosso retiro quaresmal. Então hoje, domingo, inicia a segunda semana do nosso retiro. Então vamos fazer uma breve introdução sobre esta semana, aquilo que nos é proposto para vivenciarmos em nossa fé. Quaresma é tempo para afinar nossos ouvidos e deixar-nos impactar pela voz única e original que vem de Deus. Voz que toca e desperta forças desconhecidas no nosso interior. Voz que ativa nossa identidade. Voz que nos faz voltar ao nosso ser essencial. Voz que constrói nossa dignidade e nos ajuda a conectar com o nosso ser mais profundo. Quanto aspira nosso coração a escutar uma voz que desate em nós forças libertadoras, livres do domínio de nossas compulsões, livres para amar sem defesa, livres para sermos nós mesmos e podermos entrar numa relação nova com a realidade, com os outros e com aquele que continuamente sussurra sua voz como uma brisa reconfortante, isto é, nos conectar com Deus. Quanto precisamos ouvir uma voz que toque nossas superfícies endurecidas e atinja nossas fibras mais profundas. Quanto desejamos uma voz que nos liberte de tantas ataduras que não nos deixam respirar com profundidade, nem olhar compassivamente, nem considerar a beleza da diversidade e da diferença. Presença e voz que nos arrancam do nosso ambiente, da nossa rotina, e nos lançam em direção a novos desafios. Tudo pode começar no alto da montanha, em um encontro. Neste tempo quaresmal, subir a montanha requer um ritmo pessoal, fazer o próprio caminho, vencer os obstáculos, vivenciar o silêncio, apurar a escuta interior para captar as vozes do coração. É no silêncio que a voz de Deus ressoa com mais intensidade, voz que desperta as cordas do coração para podermos entrar em sintonia com o próprio Criador. Voz que integra e pacifica nosso ser dividido, estabelecendo uma harmonia em meio aos nossos dissonantes do nosso interior. Dizem que há pessoas capazes de ser curadas por uma voz, pela sonoridade de uma voz determinada. São vozes que tocam e despertam forças desconhecidas. Certas vozes
nos devolvem ao nosso eu original, ativam recursos ainda latentes, recursos desconhecidos, porque a voz que buscamos é a voz de Deus para ressoar dentro de nós. Somos seres de palavras e somos também seres de silêncio. Neste mundo de palavras crônicas, ou também podemos colocar de palavras tóxicas, temos esvaziado o dom da palavra e as vozes que se fazem estridentes e agressivas. Por isso precisamos educar nossa voz no calor do silêncio, porque só o silêncio restaura a força mobilizadora de toda a voz. Só assim nossa voz poderá curar, elevar, comunicar vida, voz que realça a dignidade a cada pessoa, remetendo-a a si mesma, ajudando-a a conectar-se com o que há de melhor em seu interior. E o que é de melhor que há no nosso interior é a presença de Deus, que muitas vezes se encontra como que escondida, como que sufocada por tantas vozes que não nos indicam o caminho, não nos indicam a verdade, não nos indicam bênçãos. Portanto, ao longo desta segunda semana da Quaresma, vamos encontrando nos evangelhos as indicações dadas por Jesus para vivermos como irmãos e assim constituindo a verdadeira comunidade de seus seguidores. Desta forma, ainda interiorizando e adentrando este momento de reflexão e de meditação, compreendendo o que nós devemos buscar, do que nós devemos pedir, vamos pedir a graça que desejamos durante esta semana. Sobre o que nós vamos rezar durante esta semana. Faça desde já um propósito. O dom de uma especial sensibilidade para captar a voz do Senhor, proferida ao nosso eu mais profundo e na realidade que nos envolve. Portanto, nós precisamos de dar abertura à voz de Deus para ressoar em nós. E assim sendo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta semana, que derrame do céu forças de Deus sobre nós, sobre o nosso propósito e sobre a nossa intenção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, amados,
Para esta nossa meditação deste dia de hoje, nós nos apoiamos na liturgia deste Santo Domingo. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 9, 28 ao 36. Lucas 9, 28 ao 36. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1. Filipenses 3, 17 ao capítulo 4, versículo 1. Leitura do Gênesis 15, 5 a 12 e o versículo 17 e o 18. Então, Gênesis 5 ao Gênesis 15, 5 a 12 e o versículo 17 e o 18. E o Salmo 26. Então são estes textos para nós nos apoiarmos na reflexão deste início de semana, na nossa semana, segunda semana do nosso retiro quaresmal. Portanto, após estar preparados, comece sua oração criando um silêncio, um clima de escuta, atenção à respiração, ao ritmo cardíaco, escuta dos sons e ruídos, vai pacificando todo o corpo, a mente, suas afetividades. Vamos adentrar a este momento para estarmos com o Senhor. Faça a composição vendo o lugar. Imagine o Monte Tabor, onde Jesus se transfigura diante dos discípulos. É neste monte que nós queremos chegar. É deste monte que nós queremos partir. É discípulo que nós desejamos nos tornar, discípulos verdadeiros do Senhor. Supliquemos a graça que desejamos receber nesta semana. E neste momento, vamos ler o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória
e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, a transfiguração está nos dizendo que era realmente Jesus e quem somos realmente cada um de nós. É através da transfiguração de Jesus que cada um de nós nos posicionamos, nos sentimos em relação a Jesus e o conhecemos quem verdadeiramente Ele é. Essa cena relatada por Marcos e que vamos contemplar é um símbolo das muitas experiências de transfiguração que todos experimentamos. A vida diária tende a fazer-se cinza, monótona, cansada e a deixar-nos desanimados, sem forças para caminhar. Mas eis que surgem momentos especiais, com frequência inesperados, em que uma luz atravessa nosso coração e os olhos de nossa interioridade nos permitem ver muito mais longe e muito mais fundo daquilo que estávamos acostumados a olhar até esse momento. Aquele Monte Tabor foi um espaço integrante para Jesus. Jesus, naquele momento, ele se integra, ele se une na pessoa de Moisés a toda a lei e na pessoa de Elias ele se une a toda a profecia. O Monte Tabor também foi um espaço instigante para Jesus.
lugar alto de sua experiência radical, de onde ele podia ver os problemas da humanidade, para senti-los, para assumi-los e mudar. O mesmo Jesus nos faz subir à grande montanha para vermos as coisas de outra forma, de outra perspectiva. É preciso, de vez em quando, tomar distância e nos afastar do cotidiano rotineiro e atrofiado, para ampliar nossa visão e contemplar o drama humano. É decisivo nos situar diante do calor de Deus, da sarça ardente, para desvelar nossa verdadeira identidade. Somente assim a montanha nos transfigurará, para que nos empenhemos no serviço em favor dos desfigurados do mundo. Subindo ao Tabor interior, também nós seremos transfigurados. Com essa experiência, nossos olhos e ouvidos do coração se abrirão, capacitando-nos para contemplar a realidade tal como Deus a contempla. O ritmo frenético e estressante da sociedade atual e, sobretudo, o culto à novidade, ao efêmero, ao superficial, impedem de recuperar a dimensão de profundidade em nossa vida diária. Em tal contexto, há tanta superficialidade e tanto narcisismo que a vivência da profundidade, do silêncio, da admiração se torna estranha para nós. Tal situação nos desfigura e nos desumaniza. Quantas são as vezes que o Deus que cultuamos é o Deus beleza, é o Deus corpo, é o Deus desejos, muitas vezes até mesmo profanos, muitas vontades superficiais que nos desintegram da graça de Deus. Enfim, a transfiguração de Jesus vem nos dizer quem somos realmente no nível mais profundo. Ela nos revela nosso verdadeiro ser essencial e nos faz caminhar em direção à nossa própria humanidade. Ao mesmo tempo, transfigurar é descentrar-nos e expandir-nos na direção do outro em vista de Deus. A transfiguração possibilita cultivar um olhar que sabe ver em profundidade, descobrindo em cada ser humano, para além das suas aparências, um ser transfigurado, porque somos capazes de vê-lo em sua beleza e bondade original. Um olhar que sabe deixar-se impactar por tudo que nos cerca e é capaz de render-se mediante ao mistério, ou seja, na presença do mistério.
Qual é o mistério? É toda a graça de Deus derramada sobre nós. Tal experiência nos confere um olhar contemplativo que nos faz descobrir que toda a realidade já está transfigurada. Seguramente reacenderá em nós a capacidade de admiração, de assombro e de contemplação, para ver as pessoas e todas as coisas criadas para além do meramente superficial. Quão fácil é cair na tentação de Pedro, construir cabanas em um mundo sonhado fora da realidade, para desfrutar privilégios egoístas. É fácil seguir o Jesus glorioso, distanciando-se do fazer caminho com Ele junto aos mais sofridos, junto aos marginalizados. É muito fácil fazer caminho junto com Jesus transfigurado, distante da realidade sofredora, massacrada e destruída que vive a Rússia, ou melhor, que vive a Ucrânia, mediante aos ataques da Rússia, em nossos dias. Essa é a realidade que nós contemplamos. Estar com Jesus transfigurado é fechar a nossa porta da nossa casa pátria ou da nossa casa física aos refugiados da guerra, aos restos de guerra, porque muitas mães e muitos filhos se tornarão restos de guerra porque os pais foram abatidos pela ambição e pelo poder. Aproximar de Jesus transfigurado e querer construir cabana, querer construir tenda, é fugir da realidade em que nós vivemos. É não estender a mão aos necessitados. Portanto, no Jesus transfigurado encontramos, portanto, indicações que nos conduzirão a essa descoberta. A vivência do amor, a compaixão, a liberdade, a confiança, a experiência de Deus, a consciência unitária. Uma pessoa transfigurada é uma pessoa profundamente humana. É uma pessoa com um coração dilacerado de amor, capaz de acolher, capaz de doar, de compartilhar e de ser próximo, e ser uma pessoa integrada a Deus. Tudo que é autenticamente humano é transparência de Deus. Somos todos pessoas transfiguradas, mas desconhecemos essa realidade surpreendente. Às vezes não damos olhos a ela e nem ouvidos, mas precisamos de nos reconhecer transfigurados. A transfiguração não é
a condição de um iluminado, mas a realidade de toda pessoa que se desapegou de seu ego, desapegou do ter, do poder, até o ponto de descentrar-se e abrir-se à realidade do outro. Isto é transfigurar-se com o Senhor. Este, para nós, é o nosso subir a montanha. Esta é a realidade em que nós, quando subimos a montanha, contemplamos a transfiguração do Senhor. O nosso descer é descer transfigurados, repletos de amor, repletos de ternura, para vivenciarmos tamanha graça, pô-la em prática aquilo que vimos e ouvimos do Mestre Jesus, juntamente com Moisés e com Elias. Porque quando nós silenciamos para meditar este dia, nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz de Moisés e a voz de Elias, que fala com Jesus. Então agora, neste momento, podemos ler atentamente o Evangelho, a cena da transfiguração de Jesus. Num segundo momento, com a imaginação, faça-se presente na cena, olhando, escutando e observando todas as pessoas, deixando-se impactar pela intensidade da luz que se revela em Jesus. Sinta-se banhado por essa luz e deixe que ela entre e ilumine as regiões mais desconhecidas e mais escuras de sua vida. Portanto, faça este momento de oração, de escuta, relatando a Jesus suas reações diante da cena contemplada. Conte a Ele a sua experiência. Ouça dele algum conselho. Contemple esta graça, viva esta graça, porque quando nós conseguimos subir ao monte da transfiguração com Jesus, ao descer, nós somos transformados, nós somos iluminados e nós somos direcionados para sempre por Ele. E no momento em que finalizar esta meditação, no momento em que terminar esta meditação, registre em seu caderno de anotações os movimentos internos, as consolações, as monções
recebidas, as imagens vistas no dia de hoje. Então, que Deus nos abençoe neste momento em que nós vamos aprofundar a nossa oração neste dia em que subimos a montanha com o Senhor. Peçamos a intercessão da Virgem Mãe, Maria Santíssima, que reze conosco, que interceda a Jesus por cada um de nós e que Jesus, pela ação do Espírito Santo, nos mostre transfigurado, fale conosco e nos direcione em nosso percurso quaresmal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Inácio, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada reflexão a todos nós.